Se você está pensando em se converter a Cristo ou se converteu recentemente, esse vídeo aqui é para você. Nós vamos falar dos desafios do início do processo de conversão, das mudanças do nosso comportamento, da reação das pessoas ao ver essas mudanças, de como é o processo, o que vem depois de eu aceitar a Jesus. E também vamos falar como alcançamos a maturidade espiritual. Então fica comigo até o final, que o meu intuito aqui é dar condição a você que decidiu andar com Jesus, ter um caminho mais leve e não cair nas ciladas que com certeza o inimigo vai colocar diante de você. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e antes de mais nada eu quero te dar os parabéns, pois se você decidiu andar com Jesus, essa é a melhor decisão que você pode ter tomado em toda a sua vida. Mas indo direto para o conteúdo desse vídeo, né, o processo de conversão. Conversão, né, nada mais é do que você estava indo para um lado, agora você vai ir para o outro lado, uma direção completamente oposta. Então, tudo que você viveu até aqui, provavelmente a maioria dessas coisas vão mudar. Mas calma aqui, essas coisinhas que você vê, sabe, essas coisinhas pequenas que você sabe que são erradas, essas são somente a ponta do iceberg. Tem muito mais escondido debaixo da água. Mas calma que nós vamos desenvolver isso ao longo desse vídeo. E agora você deve estar pensando, tá Miguel, mas quem é você? Que autoridade você tem para falar de conversão? E eu já queria deixar claro que eu não sou nem um pastor, não sou nem um pregador, sou apenas uma pessoa que se sentiu tocada por Jesus a criar esse tipo de conteúdo para que outras pessoas que tiveram essa mesma decisão de andar com Jesus tenham um caminho mais leve e não caiam nessas ciladas que com certeza o inimigo coloca diante de nós ao longo dessa caminhada. Já faz mais de 11 anos que eu me converti e muitas pessoas podem pensar, pô, mas 11 anos não faz muito tempo, né? Mas pode ter certeza que 11 anos caminhando com Jesus é muita mudança que ele proporcionou na minha vida. E indo logo para o início do conteúdo, eu já vou te dar duas dicas que serão preciosas na sua caminhada com Cristo. A primeira delas é, vá para Cristo por Cristo e não por pessoas. Porque pessoas te magoam, te frustram, te decepcionam, te afastam e Jesus não faz nada disso. Com certeza, quando ele falar que você tem que mudar determinada situação, determinada coisa na sua vida, você vai mudar, porque ele vai te dar condição para isso. Então, sabe aquelas pessoas que vão no oba-oba? Ah, fulano se converteu, eu vou me converter. Ah, outra pessoa fez aquilo, eu também vou fazer. Não seja assim. Desde já vamos formar uma base sólida para que lá na frente você seja um cristão verdadeiro. E não esse tipo de cristão que você observa e fala, nossa, essa pessoa é cristã? Então, desde já, base sólida. A outra dica é, observe as pessoas que estão te levando a se converter. As pessoas que estão pregando a palavra para você, que estão trazendo o evangelho para você. Observe o comportamento delas. Você confiaria nessas pessoas? Elas têm um caráter cristão? Porque pessoas com um caráter duvidoso formam outras pessoas que também terão um caráter duvidoso. Então, essas pessoas que estão te proporcionando, né, esses pastores, esses líderes, que estão te proporcionando o evangelho, são pessoas que você confia plenamente, que você conhece a história de vida delas, conheça um pouco mais dessas pessoas, para que você, desde já, seja um cristão bem formado, para que, junto com a base sólida, você seja um cristão original, um cristão verdadeiro, aquele cristão que vai se desenvolver completamente. Falando de mudança de comportamento, o evangelho ele é feito para todos. Então, quanto mais diferente a minha vida for, e quando eu falo diferente é com relação a vícios, estilo de vida e assim por diante, mais mudanças vão acontecer. E eu já vou te dar mais uma dica. Venha para Cristo do jeito que você está. Não pense em acertar a sua vida para daí ir para Cristo. Porque daí foi uma coisa que você decidiu. E essas mudanças têm que acontecer por Cristo e não por nós. Então, nesse começo, eu proponho a você desenvolver a sua fé. Você está buscando ler mais a palavra, está buscando estar presente em cultos, desenvolver a fé para que Jesus esteja cada vez mais presente na sua vida. É como a palavra fala, que eu diminua para que Cristo cresça. Com relação à reação das pessoas, essa sim é uma etapa difícil, pois elas nos conhecem de uma forma e estamos propondo viver de uma forma completamente diferente. E ainda muitas vezes estamos vivendo o primeiro amor e queremos ficar falando de Jesus para elas,
da palavra, de como está sendo esse processo. E isso é impactante para elas, pois elas muitas vezes acham chato e nos julgam, falando, ó, fulana vivia uma vida louca, agora está querendo ficar falando de Jesus, fulana é hipócrita. Mas com o passar do tempo, como elas vão vendo que as nossas atitudes estão mudando, estão sendo diferentes, nosso comportamento não é mais aqueles que elas conheciam, elas vão nos aceitando de uma forma melhor. E muitas vezes o nosso comportamento falam mais do que as nossas palavras. Então, conforme nós vamos falando e vivendo aquilo que estamos falando, isso vai concretizar aquilo que estamos querendo viver e essas pessoas vão nos aceitar de uma maneira mais compreensível, digamos assim. Agora, falando do processo de uma maneira geral, o processo se inicia, na verdade, lá atrás, quando você decide se converter a Cristo. Depois de você superar a parte da mudança de comportamentos, da reação das pessoas, você entra na parte do processo onde você vai se desenvolver, que é a parte que você vai desenvolver a sua fé. E você pode estar pensando, tá, Miguel, mas como que eu desenvolvo essa parte da fé? E eu te digo de duas maneiras. A primeira é fazendo a leitura da palavra. E a segunda é em oração. Essas duas partes vão te dar a condição de conhecer mais a Jesus, de desenvolver a comunhão e intimidade com Ele. Porque Jesus, ele fala com as pessoas de diversas formas. Ele tem uma forma para falar com cada um de nós. E é aí que você vai desenvolver, nessa parte do processo, que você vai desenvolver como Jesus vai falar com você. Como você vai ouvir a voz de Jesus, o querer de Jesus para a sua vida. E essa parte não tem fim. É como se você fosse desbloqueando níveis. Você resolve um nível e vai para o outro. E assim vai, e assim vai. E essa parte é uma parte que só quem vive sabe o que eu estou dizendo. E você que está se convertendo agora, ainda vai viver essa parte. Então, saiba que fazendo a leitura da palavra e oração é onde você vai desenvolver a tua comunhão e intimidade com Jesus. E assim evoluindo de graça em graça, de glória em glória, como diz a palavra. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever e a deixar o seu like. A partir desse vídeo aqui, estou mudando a visão do canal, vou trazer mais conteúdos diretamente ligados ao desenvolvimento espiritual em Cristo Jesus de cada um de vocês. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu tirava de conteúdos que estão bombando e adaptava para o Evangelho. Mas eu cheguei à conclusão que não é isso que Deus quer, o propósito aqui desse canal, e eu estou mudando isso a partir de agora e convido vocês a caminharem comigo com relação a esse novo propósito. E chegando agora ao último tópico desse vídeo, a maturidade, que nada mais é que mais uma etapa do processo, nessa parte você já superou as mudanças de comportamento, a reação das pessoas, você já desenvolveu a sua fé, né? Já conhece mais a Jesus, desenvolveu a comunhão e intimidade com Ele, você já tem uma fé consolidada, você já conhece mais a Jesus, de repente você já participa de algum ministério na igreja, e eu resumiria de uma maneira simples, que na maturidade você vai servir, porque quando você decidiu se converter, outras pessoas te ajudaram. Agora chegou a hora de você ajudar a outras pessoas a passarem por todas essas etapas do processo também. Você já não adapta mais o Evangelho à sua vida, o cristianismo à sua vida. E sim, você adapta a sua vida ao cristianismo. Você já tem uma fé sólida e você já sabe viver, né, o cristianismo de uma maneira clara e verdadeira. E se esse vídeo de alguma maneira te ajudou em algum processo que você esteja vivendo no momento, deixa aqui nos comentários. Também se você tem alguma dúvida, algum tema que você queira saber mais, deixa nos comentários que se muitas pessoas pedirem o mesmo tema, eu posso fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, ó, como se aproximar mais de Deus. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.